Olá pessoal, tudo bem? Aqui doutora Juliana Fenley, médica infectologista, e vim conversar com vocês hoje a pedido da Casa da Acolhida sobre esse mês da mulher, né? No mês de março a gente comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, apesar de saber que todo dia é Dia da Mulher, né? Mas isso serve de lembrete, de uma oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, que são os cuidados de saúde para as mulheres, né? A gente vai falar em especial para as mulheres vivendo com HIV, combinado? Então, primeiramente falando dos cuidados com as mulheres, com a saúde da mulher em geral, né? Lembrar da importância da mulher ter o seu tempo e se colocar como prioridade, né? Então a gente tá, a nossa cultura, a nossa sociedade, né? E acho que um pouco da natureza feminina também, cuidar muito dos outros. Então a mulher cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida dos seus pais, cuida do seu companheiro, da sua companheira, e às vezes acaba, né, priorizando os outros. E isso é uma coisa que não é muito legal, né? Porque nisso ela vai deixando, né, as suas prioridades de lado, e uma hora as coisas importantes vão virar coisas urgentes, e ninguém consegue cuidar dos outros se não estiver bem, né? Então problemas com isso podem surgir, e aí se a mulher não estiver bem, né, se a pessoa não estiver bem, como é que ela vai cuidar de outra pessoa, né? Então, primeira coisa que eu queria falar é exatamente isso, que tudo que a gente vai falar aqui deve ser colocado como uma prioridade para vocês, mulheres, tá? Então, a gente fala de mulher, já vem em mente a saúde ginecológica, né? Então, a gente sabe que a gente tem medidas preventivas importantes que devem ser praticadas, né? Então, toda mulher a partir dos 40 anos precisa começar, né? Em especial as mulheres com HIV, isso já tá bem implementado. A partir dos 40 anos, começar a fazer a mamografia anual. Antigamente, né, as pessoas falavam muito do autoexame das mamas. Eu ouço ainda pacientes falando, né, não preciso fazer mamografia, porque eu faço meu autoexame das mamas e tá tudo bem, eu não tenho nenhum carocinho, nenhum nódulo, eu faço isso quase todo dia no banho, né, mas isso era uma coisa muito praticada antigamente, quando a mamografia não era um exame de alta resolução, quando não era um exame tão disponível, e hoje a gente já tem bastante clareza que o autoexame das mamas, ele não é uma prática que substitui a mamografia. Você pode fazer seu autoexame sem problema nenhum, é bom que faça, mas mesmo com o autoexame normal, é necessário fazer uma mamografia anual. Porque quando a gente consegue detectar no autoexame um nódulo, significa que esse nódulo já está um pouquinho grande, né? E com a mamografia a gente consegue detectar hoje nódulos muito pequenininhos, certo? E quando o nódulo tá muito pequenininho, é mais fácil de tratar. Se tiver que operar, né, as chances de cura, de recuperação, de tratamento são maiores, quanto mais inicial for a doença. Então, por isso, não deixe de fazer a sua mamografia anual, tá? Um outro exame ginecológico que já vem em mente também é o exame Papa Nicolau, né, que a gente chama de preventivo do colo do útero. O que é esse exame? A ginecologista, ela vai colher um material ali do colo do útero, né, com uma escovinha e com uma espátula. Ela colhe esse material e manda para o laboratório. E o laboratório vai olhar no microscópio aquele material colhido e vai procurar algum sinal nas células que vem nesse material, de que possa ter um sinal ou não, né, de alguma lesão sugestiva de câncer ou lesões pré-tumorais, tá? Esse exame também deve ser feito anualmente a partir do momento que a mulher inicia a vida sexual. Como é que esses tumores funcionam? Então, esses tumores, eles são causados principalmente pelo vírus HPV, né? O vírus é uma família de vírus, na verdade, papiloma vírus humano, que tem essa sigla de HPV. São vários vírus, eles são nomeados por números, né? E alguns números, né? Alguns vírus, eles são causadores de câncer de colo do útero. Então, a mulher, quando pega o HPV, ela não percebe, né? Ninguém percebe, nem as mulheres, nem os homens. E esse vírus pode se instalar no seu colo do útero e
com o passar do tempo, ele vai fazendo modificações ali nessa região e as células que ali eram normais começam a ficar alteradas e depois progride para câncer, se não for tratado em tempo. Então, o objetivo desse exame, assim como a mamografia, é detectar lesões tumorais ou pré-tumorais muito iniciais, de forma que o tratamento seja ainda efetivo, né? Então, se eu detecto uma lesão pré-cancerígena, eu vou fazer uma biópsia, e aí essa biópsia vai mostrar se isso precisa ser removido, cauterizado, ou se é só um acompanhamento. Se essa biópsia mostrar que é um câncer já instalado, vai avaliar a necessidade de cirurgia, de tirar esse colo do útero, de fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, tá? Então, por isso que é super importante. A mulher, para ter sintomas de câncer de colo do útero, significa que essa doença está muito avançada. Então, a gente não pode esperar isso acontecer, né? A gente tem que agir preventivamente. Então, fazendo esse exame, às vezes é uma lesão ainda pré-tumoral que vai ser tratada e resolvida. O vírus não vai conseguir causar uma progressão, tá? Não existe outras maneiras de fazer triagem de vírus HPV, diferente das outras infecções, que eu consigo fazer um teste rápido, uma sífilis, uma hepatite. Para HPV isso não existe. O único jeito realmente de rastrear é fazendo o Papa Nicolau anual, tá? E esse Papa Nicolau começa a partir do início da vida sexual até ficar bem velhinho, tá bom? Mesmo que não tenha mais vida sexual ativa, a pessoa pode pegar o HPV em um momento da vida ali jovem e é esperado mesmo que para evoluir para câncer isso demore. Então mesmo, já tô há 10, 15 anos, não tenho vida sexual, não preciso mais fazer. Precisa, tá? Porque às vezes o HPV ele pode realmente demorar muito tempo entre a instalação do vírus no colo do útero e o desenvolvimento de um tumor ou de uma lesão pré-tumoral. Joia, aproveitando então o ensejo do HPV e falando um pouquinho sobre as ISTs, né? A gente já tem a rotina, né, com o acompanhamento dos portadores, de fazer essa testagem de rotina. Então já é habitual, os infectologistas já têm isso, né, como um hábito, que toda vez que vai colher os exames de rotina, já incluir, não necessariamente toda vez, mas com alguma frequência, já incluir a testagem das outras ISTs, né? Porque todo mundo que tem vida sexual ativa está sujeito a ter alguma infecção sexualmente transmissível. Então, isso é rotina que deveria ser implementada, né, para todas as mulheres, e nas que têm HIV, isso já faz parte também da nossa rotina. E se você não se lembra da última vez que você fez essas testagens, sugiro que você converse com o seu médico para colocar isso em dia, tá bom? Falando também aí das infecções, outra coisa super importante é a vacinação, né? Então faz parte da rotina preventiva de todos, adultos e crianças, ter um calendário vacinal atualizado, né? Então as vacinas também são uma forma de prevenção, uma forma de autocuidado. Então, para a mulher adulta hoje, né, na verdade, para qualquer pessoa adulta, a gente tem que ter a vacina antitetânica a cada 10 anos, a gente tem que ter uma dose de febre amarela, a gente, no caso das pessoas vivendo com HIV, a vacina da gripe, agora para todos a vacina da Covid, 3 ou 4 doses da vacina da hepatite B, hepatite A se a gente for suscetível, isso o seu médico vai saber pelos exames de sangue, as vacinas da pneumonia para todo mundo vivendo com HIV, então tem 2 tipos de vacina de pneumonia, a pneumo 3 e a pneumo 23, tá? Então aí especificamente as pessoas vivendo com HIV também precisam dessa vacina da pneumonia, e especificamente as mulheres vivendo com HIV estão contempladas desde o ano passado com a vacina do HPV até os 45 anos. Então, quando as mulheres, né, que não são adolescentes, não tiveram oportunidade de tomar essa vacina na adolescência, né, porque ainda não tinha essa vacina, primeiro não existia, depois foi incorporada só para as adolescentes. E aí, esse ano, ela teve a sua faixa etária amplificada para as mulheres até 45 anos, tá? Então, é uma super oportunidade de tomar essa vacina, tá? Para prevenir a instalação de lesões para aquelas que tiverem contato com o vírus do HPV depois de já terem sido vacinadas, e há indícios também que a vacina também previne progressão, tá? Do vírus
numa situação de uma mulher que já tenha tido contato, que já tem o vírus instalado e tome a vacina, há alguns indícios que sugerem que essa vacinação vai prevenir a evolução de uma doença, tá bom? Então, fica aí a dica, se você tem até 45 anos e não tomou essa vacina ainda, converse com o seu infectologista para te indicar essa vacinação. Existe uma outra doença que precisa ser rastreada também em todo mundo, que para os homens também, mas para as mulheres também, então vamos falar dela, que é o câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero é também uma doença que tem uma instalação lenta, não é de origem infecciosa, ocorre pelo envelhecimento e por uma predisposição genética. E aí ela começa como um pólipo, seria uma carninha, uma pelinha crescida lá dentro do intestino, e esse pólipo ao longo dos anos ele vai tendo também uma transformação maligna. Então ele começa como um pólipo, vira uma lesão pré-maligna e depois de um tempo ele pode virar um tumor. Então é indicado para todo mundo a partir dos 50 anos, homens e mulheres, que colham um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é justamente um exame de fezes que vai detectar um sangue microscópico, e esse sangue microscópico pode ser de um pólipo ou de uma lesão tumoral, tá? Nem sempre às vezes é de uma hemorroida, às vezes é de uma fissura, outras lesões, um divertículo, outras probleminhas de intestino também podem dar sangramento. Mas em vigência de um sangue oculto positivo, a gente tem que determinar de onde se está vindo, principalmente excluir que seja um tumor ou um pólipo. E aí o médico vai pedir, se der positivo a pesquisa de sangue oculto, ele vai pedir um exame chamado colonoscopia, né? No qual o médico entra com uma câmera por dentro do intestino e vai olhando, e se tiver alguma lesão, algum pólipo, ele já vai fazer uma biópsia, e às vezes ele consegue tirar totalmente esse pólipo, e mesmo que ele seja pré-maligno, ele já tá resolvido, tá? Já é um exame e um tratamento ao mesmo tempo. Então, esse exame tem que ser feito anual para todo mundo a partir dos 50 anos, certo? Além de tudo isso, a gente tem que cuidar de todas as nossas comorbidades. Então, quem é hipertenso tem que ter uma avaliação regular da sua pressão. Os diabéticos, a gente sempre também rastreia, né, nos adultos, problemas de colesterol, problemas de diabetes. Damos uma olhadinha no rim, uma olhadinha no fígado, porque o próprio envelhecimento já proporciona, às vezes, algum probleminha. A terapia antirretroviral, o coquetel também podem interferir nisso. Então, fazer os seus exames de rotina conforme, né, o programado pelo seu médico também é uma super medida de autocuidado e também vai fazer muita diferença na garantia da sua saúde, ok? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Pratiquem atividade física, tirem um tempinho, eu sei que não é fácil, eu mesmo tenho dificuldade, né? Gostaria de fazer mais atividade física do que eu consigo fazer, mas eu tenho sempre isso em mente, eu sempre fico pensando que a hora que as minhas crianças estiverem um pouquinho maiorzinhas, eu vou ter um pouco mais de autonomia e vou fazer um pouco mais de atividade física. Então, sempre aquilo que você não consegue fazer hoje, vislumbre e programe algum momento bom para você, algum momento que você possa introduzir. Não beber, não fumar, né? Beber, se beber muito pouco socialmente, cigarro, se possível, não fume nada. Joia, tem uma alimentação balanceada. Todas essas medidas são medidas super importantes para a gente manter a nossa saúde em dia, estar bem, cuidar da sua autoestima, tire um tempo para você, sempre tenha as suas necessidades como prioridade. Então, gosto de tomar um café com as amigas, vai, gosto de participar da igreja, vá, sempre tenha uma atividade de lazer, alguma coisa que te traga bem-estar, tenha isso na sua rotina, porque isso vai promover uma boa saúde mental e mente sã, corpo são. Também não adianta nada eu cuidar só do corpo, fazer todos os exames e tá sobrecarregada, estressada, sem tempo para si, sem fazer as coisas que você gosta. Então priorize isso na sua vida, tá bom? Feliz mês para nós, mulheres, né? E cuidem-se. Estamos aqui no CRMI para ajudá-las. Contem sempre conosco. Um abraço e obrigada, Casa da Acolhida, pelo convite.